Boa noite, gente. Então vamos começar a aula de hoje. Pode ser? Vamos avançar um pouquinho. Eu estou bem animada com o conteúdo. É, Hoje a gente vai falar sobre a experiência do cliente e fidelização, tá? O que que é isso? É a gente aprender como melhorar a experiência do cliente, desenvolver estratégias para fidelizar ele e transformar interações em oportunidade de crescimento da marca de lavanderia. Eu ainda estou meio gripada, então podem reparar aí o problema do nariz que vai estar fungando de vez em quando, mas, mas vamos vencer essa daí, tá? Bom, qual que é a importância do atendimento ao cliente para um sucesso de negócio? Vou deixar algumas perguntinhas finais aí para vocês, para a gente poder refletir juntos, tá? O atendimento do cliente, é claro que é o primeiro ponto de contato entre a lavanderia e o consumidor, correto? Um atendimento de excelência é essencial para que a gente consiga construir com o cliente confiança, credibilidade, garantir que o cliente volte, né, a utilizar o serviço de vocês. Tratar o cliente bem é diferente de atender ele bem. Vocês concordam comigo? Exatamente. A gente pode tratar o cliente super bem, ser super educado e não atender o que ele precisa. Ele vai numa lavanderia com a expectativa que vocês vão lavar bem a roupa dele, né? E aí vocês atendem ele super bem, uma simpatia de milhões e no final entregam um serviço bem mais ou menos. E eu ainda digo, né, que isso é um perigo. Apesar de que o relacionamento com o cliente pode salvar vocês de muitos problemas operacionais que possam surgir, né? É muito importante que a gente se ligue na qualidade dos serviços. Então, o atendimento, ele vai muito além só de um tratar bem. Então, eu preciso atender a expectativa do meu cliente, descobrir quais que são as dores do meu cliente, né? E tentar solucionar essas dores do meu cliente. O atendimento bacana nada mais é do que eu buscar sanar a dor do meu cliente, né? E descobrir uma dor que ele nem sabia que existia. Ele vai com uma peça manchada para minha lavanderia que ele acha que não tem jeito. Eu, às vezes, nem prometo que eu vou conseguir remover aquela mancha, mas eu trago para ele uma peça transformada, uma peça que muitas das vezes tem valor sentimental muito grande para a pessoa. Então, assim, é um atendimento que precisa ser valorizado, né? Então, assim, uma coisa que eu falo que é muito importante dentro do atendimento também é a gente trazer para o cliente os resultados. Então, assim, o cliente trouxe uma peça horrível de manchada. Eu lavei, eu removi, nem prometi para ele que eu ia remover, mas eu fiz aquela transformação. E aí eu entrego para ele sem nem comentar. Eu fico na expectativa que ele vá ver essa peça, mas às vezes é uma peça que ele só queria guardar e vai abrir daqui a um ano. Entendeu? Então, assim, vocês fizeram um trabalho que merece um reconhecimento, o cliente chegando, olha o que a gente conseguiu fazer com a sua peça, olha a foto de como que estava, olha como que ficou, faz esse momento virar uma grande emoção, porque ele vai ficar extasiado com o resultado. Eu vou falar com vocês 3 pontos importantes para que a gente consiga um atendimento bacana. Mas é muito importante, gente, a gente ser acessível, né, e acolhedor, estar prontos para solucionar problemas, para tratar uma dor. E a gente teria que o cliente chega com um problema, né? Ah, Sara, não é o problema do fim do mundo. Realmente não é. Lavar roupa, ele pode lavar em mais de 10 lavanderias. Mas ele tá com problema quando chega na sua lavanderia. Ele tem uma roupa que precisa ser lavada. Esse problema acaba sendo uma dor, né? É uma dor que vocês precisam resolver. Então, treinar a equipe para isso. A gente está pronto para resolver o problema. O cliente chegou com uma roupa manchada, eu estou pronto para resolver. Quer dizer que eu vou conseguir resolver? Às vezes não, mas você se mostra disposto para o cliente. Então, assim, o cliente chegou com uma pecinha de roupa, vou aproveitar aqui, ó, um paninho. Cheguei com meu paninho de roupa para lavar e ele tá todo manchado. Eu vou pegar essa roupa com o cliente
com todo carinho e cuidado, eu vou olhar a mancha na frente dele, ele tem que ver que eu estou interessado no que eu estou fazendo para ele. Olha, esse tipo de mancha é assim, assim, assado. Se é uma mancha que tem pouca taxa de sucesso, olha, normalmente essa mancha não sai, mas a gente vai tentar de todas as formas para remover. Normalmente, a lavanderia consegue fazer essa mágica, né? Mesmo que a mancha não saia, a gente consegue clarear, a gente consegue dar um novo perfume, a gente às vezes tem a opção de tingir, tem a opção de clarear a peça. São N soluções que a gente pode dar para o cliente. E aí é muito diferente de eu ter uma equipe preparada para quê? O cliente chegou com a peça, olha, esse tipo de serviço aqui não sai, tá bom? Vida que segue. O cliente vai se sentir que ele está ali, vocês estão prontos para tentar resolver o problema dele? Ele não vai sentir isso. Então a gente precisa ter essa atenção de que o cliente precisa ter a segurança que eu vou buscar resolver o problema dele. O Léo, eu imagino que deve passar por isso todos os dias da vida dele. 24 horas por dia de ter problemas que, na maioria das vezes, não são solucionáveis. O hospital deve ter muita mancha de arraste. Eu imagino que é uma mancha que ela é praticamente condenada. Você consegue clarear, mas remover mesmo perfeitamente, ela não sai. E esse é o tipo de problema que provavelmente ele enfrenta todos os dias. Todos os dias o cliente vai me ligar e falar: olha, essa mancha não sai, tá? Obrigado, o problema é seu. Ele não pode fazer isso. Né? Gostaria, mas não pode. Então, assim, precisa ser construído. Olha, é difícil esse tipo de mancha de ser removida. A maioria, até hoje, eu não encontrei um fornecedor que consiga solucionar esse problema, ter o jogo de cintura para mostrar para o cliente o quê? Cara, se alguém me falar que isso aqui tem um jeito de sair, eu vou ser o primeiro a contratar o serviço. Né? O cliente sabe que eu estou à disposição para isso. Eu preciso mostrar para o meu cliente que eu sou acessível para ele me procurar e que eu vou resolver e eu vou acolher ele no problema dele. Para o cliente, é um problema muito grande, que para a gente, como especialista de lavanderia, deve oferecer um espaço para ele de pessoas que quer resolver, tá? Treinar a equipe para atender com simpatia e atenção. Acho que eu falei na última aula com vocês sobre quem aqui já veio em Cabo Frio ou no Rio, no Mato Grosso do Sul também. Eu morei no Mato Grosso do Sul, o atendimento é péssimo. Você entra dentro de uma loja, parece que ele quer que você saia, meu irmão. Show! Pelo amor de Deus, eu não preciso de você aqui. O atendimento aqui tem dessas coisas. E a gente precisa treinar a equipe para ser diferente disso. A gente não tem mais espaço no mercado para esse tipo de coisa. Para chegar no ambiente eu não sou bem-vindo. Para chegar no ambiente a pessoa te julgar pelo tipo de roupa que ela veste. Hoje em dia não é mais assim, gente. Né? Então a gente precisa ter uma equipe capacitada para quê? Cara, o cliente chegou, essa é a minha mina de ouro. Independente do carro que ele veio, da roupa que ele veio, eu tenho que atender ele da melhor forma possível. E, gente, eu sei que treinar a equipe não é fácil, tá? A gente sabe que esse é um dos maiores desafios que a gente enfrenta dentro de qualquer negócio. Mas precisa ser constante o treinamento e a avaliação de como que está sendo feita essa etapa. Porque é no atendimento que a gente pode reverter a maioria dos problemas que uma lavanderia pode causar. Vocês concordam comigo? Bom, sempre cumprimente o cliente e esteja disponível para ouvir as suas necessidades, né? Então, o cliente chegou, dá as boas-vindas, dá um bom dia, dá uma boa tarde, falar um volte sempre, faça o cliente se sentir querido dentro da sua lavanderia. Personalize o atendimento. Desculpa. Lembre-se dos hábitos e preferências do cliente. Exemplo, tem cliente que tem alergia a cheiro e ele fala isso toda vez para vocês. Olha, não passa cheirinho, pelo amor de Deus. Meu filho sufoca quando chega em casa e eu boto uma roupa cheirosa para ele. Ou um cliente que tem a mania só busca de tarde ou só busca de manhã. Então, se você sabe que a preferência do cliente é essa,
Ajuste a sua empresa. São, assim, uns detalhes que você não vai ter que desdobrar a sua operação, mas que para o cliente faz toda a diferença. E aí é interessante ter um banco de dados simples para registrar informações importantes dos clientes, como nome, frequência, serviços preferidos, esse tipo de coisa. O cliente tem alergia. Por quê? Ter essas observações em cada comanda para todas as etapas do processo ser respeitada. Numa lavanderia industrial, que é o caso do Léo, a gente consegue padronizar melhor por conta do volume, né? E supervisionar melhor essa parte. Na doméstica é mais difícil. Ele falou, ele tem 20 clientes ali em média fixo. E às vezes vocês vão lavar 20 clientes diferentes da doméstica tranquilamente em um dia, né? Gravar todas as informações é impossível. É impossível, gente. Não tem isso. Ah, Sara, mas eu, como dona, eu lembro de tudo. Parabéns! Né? Muitas das vezes você vai lembrar, é natural como dono. O seu funcionário não é a prioridade dele gravar tudo da sua lavanderia. Não é. E ele não vai gravar. Ele tem outras coisas mais importantes na cabeça dele para gravar naquele momento. Então, tenha banco de dados para servir como referência. Tenha procedimentos para auxiliar esse funcionário a cumprir esse padrão de excelência que vocês buscam para a lavanderia, tá? E outra coisa importante é ser ágil, responder dúvidas e mensagens rapidamente. Um cliente chega, desculpa, na sua lavanderia, tá com dúvida de problema? Ah, eu vou perguntar a não sei quem, porque ela que sabe como que resolve esse tipo de coisa. Seus funcionários precisam estar capacitados para resolver problemas. Se é um problema assim absurdamente, olha, eu trouxe aqui um tapete de 200 metros para lavar. E aí eu sei que é só a minha patroa que vai dizer, olha, eu vou buscar a solução para você agora. Eu estou ligando para o meu gerente, porque é um serviço muito bacana. E eu quero ver se eu consigo resolver isso para você. Mostrar para o cliente uma agilidade num serviço excepcional, né? Mas os corriqueiros, um tipo de mancha, se sai ou não sai, um tipo de dano de peça que sabe que vai dar problema, uma dúvida básica do cliente de prazo, precisa estar na ponta da língua de todos os funcionários aí do atendimento. Concordam comigo? Vamos avançando aqui. Algumas ofereça prazos realistas para entrega e cumpra sempre, né? Então, assim, isso aqui, gente, é inegociável. Se você não consegue aprontar roupa em 48 horas, não prometa 48 horas. Se você precisa de 3, Sara, mas a média das lavanderias é 48 horas. Beleza, mas se você não tem capacidade técnica hoje para isso, operacional, para oferecer esse tipo, não ofereça, tá? Capacite a sua equipe, ajuste a sua operação, depois você oferece o prazo menor. Enquanto isso, ofereça prazo que é possível realizar. Caso contrário, se você oferecer um prazo, você vai se desdobrar. Trabalhar de manhã, de tarde, de noite, mas cumpra com aquilo que você prometeu. Existem exceções, é claro. Uma vez eu atrasei a roupa da Elaine. A gente tem uma amizade, eu nunca atraso a roupa dela, vou avisar ela com antecedência do problema e tudo certo. Eu não vou poder avisar o meu cliente, por exemplo, a Elaine está programada para vir na lavanderia aqui amanhã de tarde, quando ela sair no horário de almoço, correr para pegar o almoço não sei aonde, passa aqui para pegar roupa e depois seguir para o trabalho de novo. Eu ligo para ela na hora do almoço dela. Ela está chegando na minha lavanderia. Ah, Elaine, desculpa, é que eu não consegui aprontar sua roupa. Eu posso te entregar amanhã? É lógico que ela vai falar que pode entregar, porque ela não vai ficar sem roupa. Mas eu vou acabar com o dia dela. Ela vai trabalhar de tarde morrendo de raiva de mim. Então, assim, é a gente se preparar para evitar esse tipo de constrangimento na lavanderia. E aqui eu coloquei algumas técnicas práticas, tá? Treinar a equipe, isso é muito importante para lidar com clientes de diferentes perfis. Criar scripts para padronizar o atendimento, mas é claro, tem que flexibilizar para as situações específicas, né? Olha, a gente cria um procedimento operacional padrão para o atendimento. Como que deve ser seguido? É assim, assim, assado. Mas teve um problema? Cara,
fique à vontade para tentar resolver. A gente não quer engessar a operação, mas é diminuir os espaços para que tenha problemas futuros. Manter uma comunicação clara e educada, mesmo em caso de problemas. Isso é muito importante. Problema não é algo ruim, né? O problema ele é uma oportunidade de crescimento. Então eu preciso manter calma, eu preciso estar claro sempre para o cliente tudo que eu estou falando. Eu não posso gaguejar na hora de um problema, principalmente, gente, cliente muito problemático, ele está buscando uma falha, né? Ele está buscando só uma brecha para se aproveitar do serviço de vocês. Então vocês precisam estar calmo. Demonstrou nervosismo, demonstrou um mas eu preciso ver com. Cara, o cliente só quer isso. Te desestabilizar, um cliente problemático, né? Te desestabilizar para se aproveitar da situação. Então sempre esteja claro, por mais que por dentro você esteja fervendo, quase explodindo de nervoso, mas esteja ali à disposição para quê? Cara, eu tô aqui para resolver. O seu problema é meu problema. A gente está buscando solução juntos, beleza? E aí, se você não sabe uma resposta, pensa em algo que você possa enrolar. Olha, mas eu estou buscando resolver, eu quero resolver, eu sei como resolver, e só que demora tanto tempo. Ou então, olha, amanhã já está resolvido, que sejam problemas com soluções prévias para o cliente sentir o quê? Segurança em vocês. Tá certo até aqui, gente? Alguma dúvida? Podemos avançar? Então vamos avançar. Estratégias para fidelizar clientes e aumentar o ticket médio, tá certo? Fidelizar clientes significa fazer com que ele utilize seu serviço regularmente, certo? Então o cliente vem hoje, ele volta amanhã, depois. O aumento do ticket médio envolve incentivá-los a consumir mais serviços ou produto a cada visita. Ou seja, o cliente é acostumado só a levar um cesto de roupa para mim. Como que eu posso incentivar ele a ver ele que vem só com um cestinho toda semana, vem com 2. Traz um edredomzinho junto. Então, assim, através do meu atendimento, eu preciso buscar essa venda casada, gente. Quem que nunca caiu numa venda casada nas Casas Bahia, né? Então, assim, por que não aplicar na nossa lavanderia? Por quê? Eu não estou fazendo uma venda mentirosa, que a Casa Bahia ela vende um monte de coisa, vende um chip, vende não sei o quê, um monte de coisa junto que não vai ter nem utilidade. Mas a gente quer vender realmente um serviço que vai ter utilidade para o cliente. Então, assim, eu posso vender aromatizante dentro da minha lavanderia, o que eu imagino que é um diferencial de toda lavanderia, né? Todo mundo ama o cheiro que vai da lavanderia para casa. Então, venda esse cheiro também, cabides personalizados. Se vocês tiverem uma fragrância específica para a lavanderia de vocês, tem uma linha. Tem uma lavanderia muito legal que eu sigo no Instagram, posso até mandar para vocês, que ela tem uma linha de tudo. O cheiro dela pode ir como difusor, pode ir como aquele de ambiente, aromatizante de ambiente, sabonete líquido, sabonete. Minha filha tem tudo quanto é tipo, acho que até perfume para pessoas, se bobear, tem com o cheiro da lavanderia. E é um sucesso, porque ela posta assim, e tem bastante compartilhamento. Eu posso mandar para vou procurar e mandar para vocês depois. Bom, o que eu falo, gente, que diferencia muito o tratamento de um cliente fiel para um cliente novo é o quanto eu consigo personalizar o meu serviço a ele, né? Então, um cliente fiel, que ele já está na minha carteira de clientes há bastante tempo, ele já está o máximo que eu consigo personalizar e melhorar a cada dia. Um cliente novo, eu vou com aquele jeitinho tentar descobrir quem ele é, como solucionar e como fazer ele se tornar um cliente fiel também, tá? E aí a gente vai para a importância de construir uma carteira sólida de clientes fiéis para o sucesso da sua lavanderia, certo? Qual que é essa importância do cliente fiel? É que à medida que eu tenho clientes fiéis dentro da minha lavanderia, o nível dessa fidelidade do cliente, eu sei a média de faturamento que eu alcanço.
Então, se eu sei que eu tenho 50 clientes que vão vir por semana certeiro, eu sei que eu vou ter um faturamento médio aí desses 50 clientes, né? Mas se eu não tenho um nível de fidelidade, poxa, todo mês passa na minha lavanderia 500 clientes, beleza. Mas só 10% disso, 20% são clientes fiéis. Opa, eu tô com algum problema. Eu preciso que a maior parte dos meus clientes sejam fiéis ao meu serviço, né? E ter um espaço, é claro, para crescimento, cada vez mais o cliente experimentar meu serviço e querer ser recorrente ao meu serviço, né? Mas eu preciso ter a maior parte da minha cartela de clientes ser aquela clientela recorrente. Por quê? Isso me ajuda no meu faturamento. Eu sei quanto que eu vou faturar em média no mês seguinte, o quanto que o meu cliente vai consumir e que ele não vai mudar de lavanderia. E aí eu trouxe para vocês aqui a escada da lealdade. Eu imagino que a maioria aqui talvez já conheçam. Quem aí já ouviu falar da escada da lealdade? Já ouviram falar ou nunca ouviram? Coloca aí no chat ou podem. Não? Então, vou apresentar para vocês agora a escala da lealdade. O que é a escala da lealdade, gente? A escala da lealdade é em que ponto o meu cliente está, tá certo? Se ele é um cliente provável, o que é o cliente provável? Aqui embaixo. É uma pessoa que vai estar se interessando pela sua lavanderia, mas ainda não tomou nenhuma ação. Já passou pela frente, já viu no Instagram. Assim, é provável que esse cliente algum dia possa usar meu serviço, mas ele não tem nenhuma conexão com a minha lavanderia, certo? Vou dar um exemplo, é o mundo inteiro. Então você vai numa fila de mercado, tem alguém do seu lado, ele é um provável que possa utilizar a sua lavanderia. Se você falar com ele, provavelmente você aumenta essa probabilidade. Entendeu até aí? E aí a gente vai para um cliente em potencial, a gente sobe um degrau. O provável é praticamente a galera toda. O meu vizinho, uma pessoa que eu encontrei no mercado, alguém no meu trabalho. Provável que ele possa precisar de um serviço de lavanderia. E aí a gente tem um cliente em potencial. Alguém que demonstrou interesse inicial e buscou informação ou visita ao local. O potencial é aquele cliente que ele nunca usou meu serviço, tá? Mas ele já pesquisou no Google, ele já mandou alguma mensagem, ele demonstrou algum tipo de interesse pelo meu serviço, tá? E aí tem o experimentador, que ele realizou. O que é o experimentador? Ele foi na sua lavanderia e realizou a primeira compra ou a utilização do seu serviço pela primeira vez. E aí ele sobe para um degrau, que é o cliente repetidor. Ele fez mais de uma compra, ele utilizou 2 vezes seu serviço, mostrando assim: estou começando a confiar na sua lavanderia, segunda vez que eu vou na sua lavanderia. Isso aqui já traz muita alegria para a galera de lavanderia doméstica, né? Que não é contrato, não tem como você fidelizar o cliente assim, né? Então ele já foi a segunda vez, a gente já fica com aquele ar de alegria. Opa, ele gostou do meu serviço e está voltando. E aí a gente vai para o cliente fiel. Ele prefere a sua lavanderia e faz compra recorrente. Então está sempre na sua lavanderia, sempre consumindo sua lavanderia, sabe que é um cliente ele fiel a você, tá? E aí a gente tem o cliente defensor. Ele não é apenas fiel, ele não consome só o seu serviço, como ele recomenda para Deus e o mundo. Esse é o cliente assim, que todo mundo quer ter. Muitos são os clientes fiéis, a gente sabe disso, mas não são todos que são defensores da marca, né? Que consome o seu serviço e assim, ele quer promover para todo tipo de pessoa. E o objetivo dessa análise aqui é você olhar para o seu cliente entendendo qual degrau que ele está na minha escada da lealdade. Entrou a cliente Maria, onde que ela está? Como que eu faço para ela subir mais um degrau? Seria maravilhoso que todos fossem defensores. Todos têm esse potencial. Não depende, é um cliente mais comunicativo, vai divulgar mais? Sem dúvida, né? Mas qualquer pessoa
ela tem a capacidade de recomendar a sua lavanderia. Isso se dá através de relacionamento e atendimento ao cliente. Tá entendendo? Gostaram, gente, dessa análise nesse formato de escala da lealdade para analisar os clientes? Bacana, né? Tem um exemplo muito utilizado na faculdade, que é o seguinte, da escada da lealdade, que ele vai subindo os degraus. É um cara que ele tem um carrão enorme, enorme não, muito chique, eu esqueci qual que era a marca de um carro, e aí ele vai ele mora no mesmo prédio que um dono de uma oficina mecânica muito chique também, muito boa na cidade dele. E todo dia eles se encontram no elevador. O potencial é o cliente, né, que tem um carro que possa ser utilizado, e a empresa do cara é uma oficina mecânica para carros de alto padrão. E aí eles se encontram todo dia no elevador, só que assim, bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, obrigado. Ou seja, enquanto tá nisso, é um cliente só provável, né? Até que um dia o elevador quebra e eles dois juntos lá acabam tendo algum tipo de conversa, né? Nessa conversa aí, ele fala que ele tem uma oficina para carros de luxo, e aí ele fala que ele tem tal carro, comenta, e aí vira um assunto em comum ali entre os dois. A partir daí, vira um cliente em potencial. E aí, beleza, consertou o elevador, vida que segue, porque ele já tinha o mecânico dele, né? E aí, um dia, o mecânico dele não consegue atender e ele vai nesse vizinho dele lá do prédio dele e virou o experimentador. Daí, gostou do serviço, bacana, muito bom, virou um repetidor, passou a ser fiel e teve que vender o carro quando estava aqui na fidelidade. Quando chegou a hora de vender o carro, a condição dele vender esse carro para outra pessoa foi dela consertar. É lógico que isso não é uma condição, né, gente? Um exemplo assim, meio. Se a pessoa está comprando, ela vai consertar onde ela quiser. Mas ele pediu para que tivesse o carinho de levar o carro para consertar nessa oficina do vizinho dele. Ou seja, de uma conversa no elevador, de um provável que nem sabia da existência da oficina, virou um defensor da marca. E essa pessoa, outra pessoa chegou lá com o mesmo carro, falando que ele pediu para que continuasse cuidando do carro lá. Entendeu? Então, assim, tudo isso é a base de quê? De relacionamento. Eu preciso falar, eu preciso comunicar. E aí a gente tem alguns incentivos de, cara, testa falando com um estranho no mercado. Um estranho que você nunca mais vai ver na vida. Cara, se eu não quero falar com os colegas do meu trabalho, eu sou. Eu tenho um pessoal comum da igreja, por exemplo, que é pessoas que eu sempre vejo, são potenciais, são, mas eu não quero falar sobre trabalho. Cara, testa com alguém que você nunca mais vai ver na vida. Fala sobre o serviço de lavanderia, fala sobre os benefícios que é contratar a lavanderia, os mitos que tem por trás do consumo de lavanderia. As pessoas acham que é um serviço caro, acham que é um serviço inacessível, é uma coisa só para rico. Não é, não é. Você resolve um problema de forma fácil, você consegue ter um resultado melhor da sua roupa, a durabilidade da sua roupa aumenta. São pessoas especializadas em higienizar roupas. Assim, eu tenho um livro enorme para poder compartilhar aqui com vocês sobre isso, né? De como que a gente pode tornar os prováveis em potencial. Então, assim, vai treinando. É legal. E pensa, o cara que você falou esses dias no mercado, na fila de alguma coisa, ele vira um cliente seu. Não ia ser maravilhoso? Gostaram, gente, da escala da lealdade? Que bom, que bom. Bom, e a escala da lealdade, né? A gente vai para a fidelização. Criar programas de benefício, como o uso de cashbacks. Eu falei isso em outra aula e eu repito para vocês. O cashback, ele é uma ferramenta muito bacana para ter na lavanderia, porque eu obrigo o cliente a retornar para utilizar o desconto. Eu posso dar de bandeja o cliente que vai ter R$ 10 de desconto. Toma esses R$ 10 para você, ou eu posso deixar esses R$ 10 para a próxima compra. Ou seja, ele vai ter que voltar a consumir algum tipo de serviço para usar na próxima compra. E normalmente eles usam, eles não vão voltar só para usar os R$ 10 de cashback, tá bom? Enviar mensagem para lembrar o cliente de utilizar um serviço em datas importantes, antes de uma viagem ou evento.
tem um relacionamento com o cliente, tem intimidade, cara, o cara tá falando com você que ele vai viajar, que vai acontecer, vai fazer alguma coisa, vai receber visita, final do ano, ele tá o ano inteiro falando para você que final do ano vai receber visita na casa dele. Começou a chegar perto do final do ano, olha, vamos lavar a roupa toda lá de casa, vamos receber com a roupinha da lavanderia. Olha, gente, nosso trabalho é esse, estamos fazendo nossa caixinha de Natal. Enfim, aquela coisa que vai de acordo com a liberdade que você tem com o cliente e não é o nosso. A Elaine falou um ponto muito bom, não é o nosso senso de humor que mede o senso de humor do cliente. Então, sempre respeitando qualquer tipo de limite, né? E avançando através disso, indo subindo o nível do seu cliente através dessas técnicas, tá? Oferecer brindes ou descontos em ocasiões especiais, aniversário, festa de fim de ano. Então, assim, eu vou falar, gente, aqui sempre. A Irane colocou aqui, ó, eu imprimi o QR Code para a caixinha de Natal das meninas, tá vendo? E aí, ó, é nessa hora que é o relacionamento com o cliente que faz acontecer. Eu vou falar, gente, aqui agora, o marketing, ele vai muito nessa coisa de desconto, de brinde, e eu vou sempre relembrar vocês que o brinde e o desconto, ele tem que estar dentro do preço, tá? Não pode estar em momento nenhum, Sara, mas se eu tirar 10%, é 10% e eu vou ficar, eu vou perder a minha margem, eu não vou ganhar dinheiro nenhum com isso. Então, não faça esse tipo de oferta para o seu cliente. Faça um reajuste no futuro que tenha espaço para esse tipo de coisa. Ou ofereça num serviço que cabe esse tipo de desconto. Olha, lavagem de edredom, eu tenho uma margem maior. Então, eu consigo oferecer um cupom de desconto de 5% para o meu cliente, tá? Eu não vou fazer isso, por exemplo, numa camisa social. Normalmente, a camisa social ela tem uma margem bem menor, né? Então, assim, eu não vou oferecer desconto na roupa social, no serviço de passadoria, que o que eu mais uso é o serviço de mão de obra, tá certo? Então, assim, é algo que eu consigo otimizar minha produção, é algo que não impacta no meu financeiro, e ainda assim eu consigo beneficiar o meu cliente. A Aline perguntou aqui: vocês que trabalham com a parte hoteleira e hospitalar, vocês fazem algo? Aline, uma coisa legal que eu sempre fiz na parte de hotelaria é final de ano levar um brinde para os clientes, de Natal ou de Ano Novo, e entregar pessoalmente. Então, em agradecimento à parceria, em agradecimento ao carinho com eles. Eu lembro que eu trabalhei 6 anos direto, gerenciando a lavanderia industrial, depois eu saí, e eu precisei voltar, depois num processo de consultoria. Na verdade, foi uma assessoria que eu fiz de 1 ano na lavanderia. Quando eu voltei, primeira coisa que eles fizeram, Sara, que saudade. Se vocês não voltassem, eu estava indo embora. E por quê? Por conta desse relacionamento. Final de ano, eu sempre dava aquela caprichada na apresentação do presente. Não era nem um presente muito caro. Eu estipulava lá de 50 a 70 reais por cliente. O faturamento, assim, condizia com um presente aí na faixa de 50, 70 reais. E aí é caprichar em como eu vou apresentar isso para o meu cliente. E eu melhorava para os maiores clientes e para a galera assim que tinha mais conexão com o pagamento. Então, assim, para os governantas, vou até dar um exemplo. Eu fiz uma vez uma garrafinha, essas garrafas simples com frases motivacionais. Aí eu coloquei dentro, eu tenho uma amiga aqui em Cabo Frio que ela trabalha com presentes, então ela faz tudo ficar muito bonito. Então, ela colocou numa caixinha de papel, dentro ela colocou aquele guardanapo de Natal bem bonito, colocou a garrafinha, era uma garrafa assim de 250 ml, bem apresentada assim. Aí colocou um cestinho que era brownie, do tamanho de um bombonzinho assim, fechou com uma fitinha de Natal, fez aquele laço na caixa bonita. Por quê? É a experiência para o cliente. Eu posso pegar a garrafa e entregar na mão dele dentro de uma sacola? Posso. Mas eu posso também trazer para ele a experiência. É isso que a Apple trabalha com os clientes dele. Aquela caixinha que ela demora para abrir, para trazer ansiedade. Tem todo um estudo por trás disso, de como que a experiência do cliente ao abrir uma caixa impacta em como ele vai consumir aquilo. E sempre deu muito certo, por exemplo, fazia isso com as governantas, e aí para os clientes que faturavam, por exemplo, acima de 30, 40 mil por mês,
E eu tinha quem era responsável, era a galera do financeiro ou os próprios donos, porque muitas das vezes os donos não têm esse contato. Então eu mandava uma cesta de café da manhã para eles, bem legal, bem personalizada. Posso, se você quiser, eu posso te mandar uma foto depois dessas cestas. Não é aquela cesta padrão de um monte de coisinha de mercado. Não. É uma menina que faz aqui na cidade também, que eram coisas assim, artesanais, pães artesanais, pasta, aquela coisa muito legal. E o cliente também tinha uma outra experiência quando ele via esse tipo de cesta. Então eu conseguia agradar os dois universos e assim, o ano deslanchava a nossa fidelidade. Então, isso era muito bom e eles indicavam não por isso, né? O serviço durante o ano, nesse relacionamento, em fortalecer essa experiência com o cliente, é muito, muito bom. Ficou legal? Deu para trazer uma luz. Eu acabei, assim, estamos no final de ano, festa de final de ano, e acabei lembrando dessa situação e é bem legal. E durante o ano, esses contatos de relacionamento. Para a lavanderia industrial, eu sempre tentava, em algum momento, Dia das Mulheres, como na lavanderia industrial, a gente depende muito do chão de fábrica, né? Da galera que está ali trabalhando diariamente. Então eu preciso construir um relacionamento com eles também. Então, se é um outubro rosa, mando um brindezinho daqueles baratinhos para as meninas. Para essa galera, assim, todas as épocas do ano que tem alguma Dia das Mulheres, Dia das Mães, se eu conheço, tem algum tipo de relacionamento e é algo que cabe dentro do meu relacionamento, com o meu cliente, cabe dentro também dos meus custos da minha empresa, fazer alguma lembrancinha, nem que seja bem baratinho. Eu só caprichava mesmo na lembrança de final de ano. E cabia, assim, super dentro do orçamento. Beleza? Então, o aumento do ticket médio. Aqui tem algumas dicas, né? Sugerir serviços adicionais ao cliente. Ou seja, o cliente só lava tapetes e cortinas. Chama ele para lavar roupa de cama também. Ou se ele só lava roupa de cama, lembra ele. E aí, a gente está com promoção de cortina esse mês. Ou então surge um assunto, cara, tá todo mundo trazendo cortina esse mês. Será que você não tem nenhuma lá para lavar, não? E aí joga o assunto no ar. Fungos, bactérias, o tanto que isso pode prejudicar a sua saúde, poeira, época, mudança de tempo. Vai jogando o assunto assim para trazer o cliente o quê? Mais um serviço para vocês. Passadoria de roupas pessoais, para quem só pede enxoval. Um cliente que está sempre levando roupa só para lavar e passar, só para lavar e secar. Oferece aí um serviço de passadoria, aquela finalização que a sua lavanderia tem, que vai no cabide, vai empacotado, é só vestir e pronto. Mostra uma roupinha passada que vocês têm no cabide aí perto da recepção. Olha como ficou bonita essa passadoria. Mostra uma foto do antes. Assim, é muito importante, gente, vocês fazer o olho do cliente brilhar, mas o de vocês tem que estar brilhando primeiro. Vocês têm que estar valorizando esse serviço antes mesmo do cliente, para ele ver que existe valor no que você está oferecendo. Embalagem por kit, com custo. Eu já peguei muita lavanderia. Sara, eu mando tudo em kit, mas eu nunca cobrei embalagem. E aí tem um desperdício, né, muito grande nesse setor de embalagem, porque nunca repassou para o cliente, tá? Então, assim, cara, o cliente gosta da coisa organizadinha, tem por kit. Hoje em dia tem até aquela opção de embalagem a vácuo. Se o cliente gostou, se faz sentido, conversa aí com os 10 clientes, vê se eles gostam, se é algo que dá para testar na sua lavanderia. Não é um investimento caro, embalagem a vácuo com o próprio aquele equipamento da Shopee que vende. Era acho que R$ 90, vem 10 embalagens e o. Qual que é o nome, gente? E o aparelho de você tirar o ar. Tem a embaladora que tira todo o vácuo, tá, gente? É maravilhosa, mas o investimento é um pouco maior. Aí, se você não tem uma linha de produção, uma clientela que busca por esse serviço, talvez não seja interessante, né? Eu lembro que eu cheguei fazer orçamento para lavanderia industrial, tinha um faturamento, podia investir, mas quando eu fui perguntar para os meus clientes,
da época, eles falaram que não fazia sentido, porque o enxoval rodava muito rápido. Então, embalar a vácuo, para eles não era um diferencial. Era diferencial só para um cliente que alugava um enxoval. Então, não fazia sentido investir num equipamento desse por causa de um cliente, entendeu? Então, assim, estudem a clientela de vocês para que vocês façam investimentos certeiros e consigam aumentar também o ticket médio de vocês. Oferecer pacotes de serviços com desconto, ou seja, lavagem completa, mais passadoria. Então, assim, vocês terem combos que faça sentido para o cliente e que vocês também não saiam perdendo. Como, por exemplo, são os pacotes de lavanderia para lavar roupas do dia a dia. Então, eu vou lavar, a média da peça aí sai de 3 a 5 reais, dependendo da quantidade do cliente que contrata. Então, assim, se ele contrata 30 peças, a peça sai a 5 reais. Mas aí, se ele já contrata 120, a peça já cai para 3,50. À medida que, quanto mais ele consome, mais eu consigo oferecer um plano que melhor o atenda, certo? E o destaque na qualidade e o cuidado do serviço de vocês. Então, assim, lembrar que a gente não vende preço, né? A gente não vende o valor que está lá na tabela. A gente vende a qualidade do serviço, o que vocês prestam de serviço e como que é fundamental todo esse cuidado em todo o processo da sua lavanderia. O diferencial está na qualidade do seu serviço, certo? Aí aqui tem umas técnicas práticas: utilizar promoções sazonais, ou seja, no frio, faz a promoção de roupas de cama, de edredom, ou então, assim, quando tá para chegar o frio, já começa a lançar essa promoção para fazer sentido para o cliente. Planos, pacotes semanais ou mensais com benefícios exclusivos. Envie mensagens de pós-venda agradecendo o cliente e sugerindo novos serviços, incentivando esse relacionamento com o cliente. Eu tenho uma cliente em São Paulo que ela está enfrentando essa questão de lavanderias de autosserviço aí com força, e aí ela fez o combo, que é o cesto por um valor específico, e, cara, ela tem muita saída por dia desse cesto. Não pode lavar em média aí no máximo 20 peças, tem que caber no cesto sem empanturrar a roupa, e aí ela faz o serviço completo para o cliente. E aí isso tem aumentado bastante o ticket médio dela. Lavagem de tênis é algo que está crescendo também no mercado, pessoas que se especializam em higienização de tênis, porque tênis não é fácil lavar em casa, né? E ter pessoas especialistas nisso é algo assim que também facilita bastante o serviço. Gente, antes da gente entrar nessa etapa aqui, vamos fazer uma pausa de 10 minutinhos, pode ser? Vamos lá, gente. Agora a gente vai falar sobre como lidar com reclamações e reverter situações negativas, né? A reclamação, ela é uma oportunidade. Para quê? Para entender as falhas no serviço, as falhas na sua operação e melhorar a experiência do cliente, né? Lidar bem com elas pode transformar uma situação negativa em fidelização. A forma como a gente lida com uma reclamação, ela muda o cliente de nível naquela escada da lealdade. Então, se você mostra para o cliente que você quer resolver o problema, que está disposto e vai atrás quanto a isso, o cliente ele vai sentir esse nível de responsabilidade que você demonstra para ele, certo? E outra coisa, gente, também à medida que o cliente vai mudando de nível na minha escada da lealdade, a forma que ele me traz uma reclamação é ainda mais positiva. Um cliente que é defensor da minha marca, né, que a gente sabe que é o cliente que indica todo mundo que ele conhece. Como que você vai receber essa crítica? Com certeza vai ser positiva, tá? Não vamos levar esse tópico aqui agora de situações negativas para aquele cliente injusto, né? Aquele cliente que só vem para arrumar problema, o cliente que veio, a gente sabe, veio uma vez
só para acabar com o meu ano, com a minha vida, com tudo que ele podia, né? Não vamos levar em consideração esse cliente. Vamos considerar que é um cliente lá fiel ou defensor. Se ele faz uma reclamação, eu vou receber ela de que forma, tá? Então, assim, como que a gente aplica tudo isso dentro da nossa lavanderia? A primeira etapa é receber a reclamação com empatia. Como assim, Sara? Ouvir o cliente. Ouça o cliente com atenção sem interromper. O cliente quer me explicar o problema, eu já até sei o problema que é. Eu quero, entendi, eu sei, foi aquilo. Tá, deixa ele falar, deixa ele colocar para fora, né? Tem aquele ditado de que a gente deve deixar o cliente falar, porque na verdade o problema não somos nós. O problema é tudo que ele está vivendo. E a gente é só aquela gotinha que transbordou o copo. Então, assim, ouve o cliente, tá? Demonstre preocupação e respeito quanto à insatisfação dele, tá? Voltando a dizer a vocês, gente, que a gente está avaliando aquele cliente que é fiel e defensor, não é aquele cliente problemático, tá? Então, assim, ouvir ele com atenção, dar a ele aquela atenção que ele entende que eu estou preocupado e quero resolver o problema dele. O segundo é solucione rapidamente. Entenda a origem do problema, certo? Primeiro você entende a origem do problema. Onde que foi? Foi no meu processo? Foi falha interna, falha de lavagem, falha de secagem, falha na passadoria, ou foi uma falha de comunicação? O cliente me fez um pedido, eu não atendi aquele que ele me pediu? Ou realmente é uma falha que o cliente nem te falou? Olha, eu queria que você visse, reparasse, costurasse essa roupa. Ele queria que costurasse e nem te falou que queria que costurasse. E aí, como que resolve? E ele chega lá com esse problema como se fosse um grande problema. Então, assim, primeiro é você entender primeiro o que ele quer falar e depois é entender como que esse problema se originou. E aí, então, oferecer uma solução prática e satisfatória. Então, se é um cliente, por exemplo, foi o exemplo que eu acabei de dar, ele queria costura de uma roupa, que é um serviço que vocês oferecem, mas ele nem falou. Vocês podiam ter comunicado? Com certeza. É uma falha na operação. Se vocês só oferecem serviço de costura, viu uma roupa que precisa de reparo, comunique com o cliente. Se eu gostaria que fizesse esse reparo, e se ele já está acostumado com esse procedimento e não falaram, e aí talvez não seja nenhuma obrigação, mas ele deu falta, é você oferecer uma forma prática. Não, fica tranquilo. Eu vou pedir a costureira para aprontar para o senhor isso agora mesmo. Eu consigo te entregar amanhã de manhã e eu mando delivery, te dou de desconto o delivery da entrega. Por quê? Porque você vai ter um aproveitamento de rota, não vai ter nenhum custo aí assim, e acaba com a insatisfação do cliente de forma rápida, certo? Um exemplo, o cliente chegou, uma roupa mal feita, um serviço que não ficou legal, vocês claramente observam isso, não está legal, não é o padrão. Vocês podem oferecer como refazer o serviço, olha, esse não é o nosso padrão, o senhor conhece, relembre o cliente qual é o padrão da sua empresa. Sara, mas ele é a primeira vez aqui. Aí você precisa, olha, isso não, eu quero te mostrar o padrão da nossa empresa, não vou te cobrar por isso. O meu prazer é ver o senhor satisfeito com o nosso serviço, aí, ou então oferecer algum desconto numa próxima lavagem, ou não cobrar o delivery, enfim, formas que funcionem para a sua empresa. Quando há reclamação, há prejuízo, certo? Então, assim, evite diminuir o impacto desse prejuízo ao máximo, mas não perca um cliente. Por quê? Quando você perde um cliente, você perde no mínimo aí 10 indicações. Indicação negativa é a pior coisa que existe, tá certo? Há quem diga que um cliente satisfeito, ele indica 5. Um cliente insatisfeito, ele compartilha para no mínimo 20. Ou seja, para falar mal, tem muito mais gente com disposição do que para falar bem. Então, se mostrem dispostos a resolver. Beleza?
Bom, e o principal, aprenda com os erros. Analise o que gerou a reclamação e implemente melhorias para evitar recorrências. Então, se você tem uma reclamação na lavagem, e aí você vai ter que buscar lá na lavagem o que pode estar acontecendo para que isso aconteça. Nossa, ficou feia a frase. O que está acontecendo para esse tipo de reclamação vir para a sua lavanderia? Certo? O que pode acontecer na lavagem? Roupa em excesso dentro da máquina, ou pouca roupa na máquina também pode acontecer. Não respeitar o volume de roupa, não respeitar o volume de água, colocar sabão demais, colocar sabão de menos, não respeitar os enxágues. Cara, se é uma roupa muito suja, você vai precisar enxaguar várias vezes. E faz parte. Se a água ainda está preta e a roupa não é preta, não solta tinta, é porque é sujeira mesmo. Então você vai ter que lavar e enxaguar até essa água ficar numa cor assim razoável, né? De preferência assim o mais clara possível. Então é buscar por esse tipo, ver no seu processo aonde está tendo problema. Respeitar o amaciamento. Amaciante demais pode causar prejuízo, assim como o detergente ou o sabão, colocar demais, ele pode causar algum tipo de prejuízo no tecido. E aí a gente, Sara, o problema não é na lavagem, é na secagem, é roupa muito dura, tá secando demais? Filho, tem que lavar e amaciar de novo, para secar de novo e ter uma finalização legal. Uma toalha ressecada, ela vai parecer uma lixa no rosto. E ninguém quer mandar uma roupa para lavanderia para se secar com uma lixa. A gente lava em casa para ter uma lixa para secar o rosto, né? Porque em casa eu não sou especialista em lavagem, na lavanderia eles são. Então, assim, se você deixou a toalha secar demais, não tem milagre que faça. Tem que lavar ou pelo menos enxaguar e amaciar novamente e colocar para secar e ter um aproveitamento daquela toalha, tá? Então, assim, uma roupa, Sara, eu tô passando o lençol, passo e o lençol não estica. Cara, o problema certo, se eu lavei na água quente, eu tenho que reduzir o processo de secagem, tá? Olha, eu lavei, no meu processo de secagem, eu deixo a roupa semi-úmida para quase seca. Mas se eu lavei na água quente, eu tenho que deixar ela quase molhadinha e terminar de secar na calandra ou no ferro. Por quê? Porque senão a gente não consegue um aproveitamento legal da roupa. E aí o nível de passadoria da sua roupa pode não atender a expectativa do seu cliente, principalmente se for uma lavanderia doméstica. Porque a lavanderia doméstica, o cliente ele quer um serviço mais personalizado, ele quer uma maior qualidade aí da roupa. Então, assim, na secagem a gente tem esses pontos. A roupa encolhe se ela for na secadora. Eu não posso colocar na secadora. Eu preciso que a minha equipe esteja atenta ou a conhecer os tecidos ou aprender a analisar todas as etiquetas. Tá certo? Ah, Sara, mas eu tenho um termo que o cliente assina que ele não responsabiliza a lavanderia. Beleza. Ele não responsabiliza, mas ele também não volta. Então, se você pode ter esse conhecimento para evitar a insatisfação do cliente, por que não? A não ser que seja, cara, um tecido corriqueiro, todos esses tecidos vão para a lavadora e ainda assim ele teve problema. Aí, beleza, não é corriqueiro e realmente é o ponto fora da curva. E aí você tem toda essa dinâmica para conversar com o cliente. E aí a gente vai para a parte da passadoria, que existem muitas queixas de cliente quanto a essa finalização, né? Então, se você teve alguma reclamação, olhe o seu procedimento, vá conversar com seu funcionário, reuniões periódicas são fundamentais, tá? Compartilhe as lições aprendidas com a equipe, né? Não é soltar, reunir todo mundo, olha, o cliente não gostou, a culpa é de não sei quem, e você não sabe fazer nada direito. Não é assim que resolve um problema, é mostrando a eles como que faz. É claro que a gente tem aqueles funcionários desmotivadores, que nunca são eles, isso faz parte, mas estar sempre buscando o quê? A gente pode errar, mas o que não pode é a gente ficar satisfeito com o erro.
e errar de novo. Persistir no erro, o ditado é antigo, é burrice, né? Errar é humano, persistir é burrice. Então não é interessante. Então traga para sua equipe que tanto você quanto eles devem estar motivados a buscar soluções para que o erro não se repita, tá? Aqui algumas técnicas práticas. Usar frases como eu entendo a sua preocupação e vamos resolver isso agora. Nunca deixe para resolver depois. Ah, eu vou ver quando a minha chefe chegar. Ah, eu vou ver quando não sei quem estiver aqui. Olha, eu vou resolver isso para o senhor agora. Sara, mas a minha chefe não está aqui. E agora? Você vai ligar, você vai fazer, vai acontecer. Você vai buscar uma solução e vai dar um prazo para o cliente para que essa solução esteja aí previamente resolvida, tá? Crie um protocolo interno para lidar com reclamação, documentar o problema e registrar a solução. Uma técnica, gente, muito bacana para mostrar isso aqui, ó. Sempre disposto a resolver e mantenha o cliente informado durante a resolução do problema. Eu fiz um curso de atendimento e aí foram várias aulas só sobre esse assunto. E uma das técnicas que eu acho muito interessante que vocês podem utilizar é o papel e a caneta. O cliente chegou com uma reclamação e se não é você que vai resolver no momento, você precisa transferir, ensinem isso para os funcionários de vocês, pega um papel, pega a caneta, chama o cliente e fala, senhor, qual que é o seu nome? Seu nome é fulano? Qual que é o seu telefone? Eu estou anotando seu problema agora, por quê? Porque o meu gerente, ele não está aqui no momento, mas assim que ele chegar, eu vou passar para ele e eu quero acompanhar a solução desse problema do senhor. Eu vou garantir para o senhor que esse problema agora também é meu. E eu vou te deixar a par de todas as etapas de como que a gente vai fazer para solucionar o problema. O que vocês acham que vai dar mais credibilidade? Né? Eu só falar, eu tenho que esperar o meu gerente chegar para poder passar isso para ele, ou eu mostrar para ele, olha, eu não resolvo, porque é algo assim, não é da minha ossada, pode acontecer, mas assim, eu sei o seu nome, eu sei o seu telefone, e até o final do dia eu vou te mandar uma mensagem para te dar um parecer de quais soluções a gente já vai propor para resolver o seu problema. E, gente, funciona, tá? Funciona, porque eu fiz esse treinamento de atendimento com algumas lavanderias e na mentoria que eu tive com eles depois, uma aluna me falou, Sara, eu apliquei hoje e deu super certo. Os clientes aqui sempre chegavam buscando minha patroa, sempre, porque era lavanderia doméstica e industrial e não tinha como ela resolver a parte da industrial mesmo. E era um cliente de lavanderia industrial. Ele chegou aqui, eu anotei o nome dele, eu anotei o telefone, anotei o problema e prometi a ele que eu ia acompanhar junto com ele. Ele agora só quer resolver o problema comigo. Então, assim, funciona. Tá legal? Podemos avançar, gente, para a próxima etapa? Gente, algo muito importante é vocês saberem do processo de vocês. Mostrar para o cliente, quando ele está em meio a uma reclamação, que vocês sabem o que estão fazendo. Entendeu? Precisa passar segurança. De qualquer forma. Então eu sei como que é feita a lavagem, eu sei o processo. É chegar um cliente com uma roupa assim, eu vou entregar para ele roupas manchadas que não saíram na lavagem. E ele vai ficar chateado porque a mancha não sai. Ele vai reclamar daquilo. É natural. Eu lavei 50 peças dele, 2 tem peças, são manchas que não saem. Como que eu vou falar para o cliente e deixar ele feliz com aquilo? Algo que funciona é você elogiá-lo. Elogia a roupa dele. Olha, senhor fulano, senhor Antônio, vamos dar um nome pro personagem. Senhor Antônio, olha aqui. A gente lavou as suas 60 peças. Só que 5 dessas peças estão com manchas que não saem. E eu sei que o senhor investe em roupa boa. Comece a elogiar. Olha, a roupa que o senhor usa, que essas toalhas que o senhor usa, são toalhas ótimas, é um investimento muito bacana, né? É uma pena que elas tenham esse problema com manchas que entram dentro da trama do tecido. O que é essa mancha dentro da trama do tecido? É conhecida como mancha de arraste. É a parte que entra o quê? Eu conheço do meu processo, eu conheço as situações que vêm para minha lavanderia.
Então, assim, eu vou demonstrar para ele, olha, esse tipo de mancha, ela infelizmente não sai. O dia que aparecer alguém aqui que vai me ensinar a remover esse tipo de mancha, olha, eu vou pular de alegria, porque eu nunca mais vou precisar falar com o meu cliente que eu não consigo resolver a mancha dele. É nesse tipo de situação que, infelizmente, eu não consigo resolver. Mas, ó, dá para você reverter era uma toalha de rosto com a mancha está muito evidente, você pode utilizar como um piso, ou então, se você usa na sua casa de aluguel, usa numa troca, não usa numa entrada, né? Então, assim, você vai trazendo soluções e elogiando o cliente. Para quê? Para ele mostrar a ele que você também se importa com aquilo, apesar de não ter solução. Entendeu? É diferente, olha, eu lavei isso daqui, só que ó, isso aqui não sai. Nem adianta. Não sei o que vocês fizeram com essa roupa para deixar desse jeito. Entendeu a diferença? Eu vou trazer a mesma situação, só que num outro formato. Então, é mostrar para o cliente em todas as situações que eu conheço do meu processo, eu sei bem o que eu estou fazendo, né? E eu quero te ajudar a solucionar esse problema. Então, eu posso clarear essa mancha, às vezes não, mas eu gostaria de clarear essa mancha também. O seu problema também é meu, beleza? Aí aqui eu tenho uma outra pergunta para vocês. Como vocês treinam a sua equipe para lidar com reclamações? Vocês fazem reuniões assim de tempos em tempos só para falar sobre os tipos de reclamação de cliente? Pode responder aí ou no chat. Pode falar ou pode mandar no chat. E aí? Como que é feito o treinamento aí da equipe para lidar com reclamação? Elaine, infelizmente não temos esse tipo de treinamento. Aline, não. Atualmente somos eu e minha sobrinha e sempre estamos alinhadas, beleza. Bom, gente, é muito importante de tempos em tempos estar reunindo a equipe só para falar sobre reclamação, porque a reclamação ela não tem dia para vir, né? Ela vem por uma falha em algum momento, seja de vocês ou do cliente, mas ela vem. Vai ter um dia que vai acontecer, o cliente vai chegar. Então, eu não posso demonstrar nervosismo, eu não posso demonstrar para o cliente uma fraqueza, que a minha lavanderia não sabe o que está fazendo. Eu preciso mostrar segurança no que eu estou fazendo e que eu estou buscando o tempo todo resolver o problema aquele cliente. A Elaine comentou aqui, ó, vamos no dia a dia dando toques de como atender e segurando a língua para ouvir e trabalhar ela. Então, é basicamente isso, gente. Não é sobre, é sobre ser técnico mesmo. Então, o que que eu estou ouvindo, o que que disso é construtivo ou não, e o que que eu posso trazer de melhoria para minha lavanderia através disso, tá? Não é pessoal, nunca é pessoal. Quando for pessoal, aí já são outros problemas que a pessoa tem psicológico, alguma coisa lá, ou de relacionamento em específico. Mas normalmente não é pessoal, é profissional. Tratem assim, né? Então, ter esse cuidado para quê? Para que o cliente sempre retorne, tá? Quais procedimentos vocês têm para garantir que as reclamações dos clientes sejam tratadas com seriedade e eficácia? Alguma de vocês tem algum procedimento para reclamação já pronto ou não? Podem colocar aí no chat. Não briguem para responder, tá? Bom, Elaine colocou aqui, não temos. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Posso continuar? Mandem um joinha aí para eu saber que vocês estão prestando atenção. Todo mundo fecha a câmera e me deixa aqui, né? Ó. Bom, algo interessante, gente, é realmente ter algum lugar que tenha registros dessas reclamações e medir a recorrência delas ou não. Ao final desse curso, a gente vai falar sobre isso, né? De acompanhamento.
Então, ter algum lugar que fique registrado e que tenha alguém para acompanhar. Não é fazer um livro de reclamação que vai ficar ali para o resto da vida, não é isso. É ter algum registro que alguém vai analisar e vai verificar se tem recorrência ou não. E qual foi a forma que buscou solucionar. Tá certo? Ferramentas para medir a satisfação do cliente, tá? Medir satisfação do cliente, a gente vai falar sobre esse assunto agora. Medir satisfação do cliente ajuda a entender o que está funcionando e aonde é necessário melhorar. Todo mundo aqui concorda comigo que sempre há espaço para a gente melhorar? Ou não? Concordam comigo? Concordo. A Natália mandou um joinha, o Léo. Beleza. Ferramentas simples e acessíveis podem ser implementadas na lavanderia de vocês, como as pesquisas rápidas, pesquisas com QR Code. Tem um QR Code, tem espaço na sua lavanderia para isso? Se você é autosserviço, provavelmente você vai precisar de um QR Code lá que ajude a se comunicar com o cliente, tá? E pesquisa, gente, sempre objetiva. Não peça opinião do cliente. Ele não quer escrever, porque vocês também não querem. Então coloque avaliação de 0 a 5 ou de 1 a 10, enfim, o que vocês preferirem, tá? Deixem caixinhas de sugestão na recepção de vocês. Feedback direto. Isso aqui é o que mais funciona com facilidade, tá, gente? Pergunte ao cliente pessoalmente ou pelo WhatsApp, pessoalmente é melhor ainda, após a entrega. O serviço atendeu às suas expectativas? Está legal as entregas? Pergunta para ele, incentiva o seu cliente a compartilhar. Se precisa de alguma melhoria, se ele quer criticar, se ele quer sugerir, enfim, o que vocês podem fazer para atender melhor a esse cliente? E indicadores, usar indicadores. Perguntar a ele, aqui ó, eu volto a repetir, deixei um tópico só para isso, perguntas numéricas. Quanto de 0 a 10, nem que seja só essa pergunta. Sara, eu quero perguntar ao meu cliente só com uma pergunta. Quero deixar no papelzinho para o cliente marcar, ou uma pesquisa. Faça só essa pergunta. De 0 a 10, qual a chance de você recomendar a nossa lavanderia para alguém? Isso aqui mede a satisfação do seu cliente com você ou não. Tá certo? Técnicas práticas. Ofereça pequenos incentivos para quem responde pesquisa, desconto na próxima lavagem, trazendo tanto de serviço ganha alguma coisa, divulgar os resultados positivos nas redes sociais, como prova social. Prova social é muito legal. Se você tem Instagram, tem um destaque lá só de o que meus clientes estão falando. Use o feedback recebido para ajustar os processos e melhorar o atendimento. Tá certo? Sempre, gente. Se é um feedback que foi negativo, o que ele pode melhorar os meus processos e também melhorar o meu atendimento.